O que aconteceu a um médium chamado Wesley Powell abalou-o tanto que até alguém que já tinha testemunhado tantos acontecimentos paranormais assustadores ficou horrorizado. Nunca antes na sua vida tinha experimentado um medo tão aterrador. O médium não conseguia determinar se a sua mente estava a partir ou, pelo contrário, um novo reino da existência se abria diante dele, do qual nunca tinha suspeitado. Após essa experiência, Wesley Powell viu a morte de uma forma completamente nova e convenceu-se de que a vida após a morte não só existe, como é muito diferente daquilo em que a maioria das pessoas acredita. Tudo o que lá acontece não é nada parecido com o que se imagina. Tudo começou com um acontecimento aparentemente simples e inofensivo na segunda-feira, 12 de março de 1917. Wesley Powell caminhava à beira-mar quando de repente sentiu alguém a observá-lo. A sensação de uma presença invisível a trespassar-lhe as costas com um olhar foi tão forte que olhou para trás, mas não havia ninguém. No entanto, a sensação inquietante e perturbadora não desapareceu. Em vez disso, a partir desse momento, ela perseguiu-o implacavelmente. Ao regressar a casa, Wesley sentou-se à mesa para escrever uma carta comercial, e foi então que o estranho acontecimento começou, congelando sangue nas suas veias. Enquanto se preparava para escrever a primeira linha, a sua mão contraiu-se subitamente e começou a mover-se pelo papel sozinha, sem o seu controlo. Wesley Powell tentou ao máximo impedi-la, mas não conseguiu. Parecia que outra pessoa estava a guiar a sua mão. Quando viu o que tinha escrito, entrou em pânico. As palavras do papel tremeram ainda mais, cheias de medo. Havia uma mensagem escrita numa das noites de agosto. Pereci assim. Assim começou a incrível história da correspondência do médium Wesley Powell com o mundo espiritual. A autenticidade destas mensagens foi posteriormente confirmada por muitas autoridades. Na sua juventude, Wesley decidiu dedicar a sua vida ao estudo destes fenômenos. Com o passar do tempo, tornou-se um dos maiores especialistas na área e escreveu vários livros sobre o tema. Entre eles, o mais famoso foi uma obra baseada na sua conversa com a alma de um soldado morto, que transmitiu mensagens do além. Na sua vida passada, antes de ir para a frente de combate, este soldado era um simples professor chamado Thomas Downing. Antes da guerra, vivia numa pequena cidade na costa leste de Inglaterra. Em 1915, foi convocado para o serviço militar e faleceu 9 meses depois, em França. O que terá levado este ex-soldado a recorrer a um médium? Que informação importante vinda do exterior queria ele transmitir? A sua primeira mensagem foi que as pessoas deviam saber que a morte física não é nada. Nas suas mensagens, explicava que os vivos não deviam lamentar excessivamente aqueles que já partiram, mas deviam compreender que não estão separados para sempre. Para ilustrar o que acontece no preciso momento da morte, Thomas Downing partilhou a sua própria história. Contou que naquela fatídica noite de agosto, estava prestes a entrar ao serviço quando de repente ouviu um apito atrás de si. E depois, senti um golpe repentino e poderoso no pescoço, e nesse preciso momento vi-me fora do meu corpo físico. A minha alma tinha o deixado, mas ele permanecia por perto, como se estivesse preso por um fio invisível. Por isso, pude ver os meus companheiros a erguer o meu corpo e a transportá-lo pelo labirinto de trincheiras até um local onde pudesse receber os primeiros socorros. Pensaram que eu estava apenas inconsciente, mas ainda vivo. Entretanto, o soldado morto comentou que a experiência tinha sido tão vívida, embora se sentisse distante dela, que por momentos pensou que se tratava apenas de um pesadelo. Um sonho terrível e desagradável, mas ainda assim, um sonho. E ele estava prestes a acordar. Infelizmente, o despertar nunca chegou. Quando finalmente foi levado para um hospital de campanha e os médicos começaram a examiná-lo, percebeu que não sentia dores e, cada vez mais, percebeu que estava morto. No momento em que aceitou este facto, uma força pareceu bloquear todos os seus pensamentos e emoções. A escuridão e o esquecimento instalaram-se. Era como um sonho sem visões, mas ele tinha plena consciência de que não estava a dormir e existia algures fora do tempo e do espaço. Quando o soldado morto emergiu deste estado, verificou que seu corpo tinha desaparecido. Nessa altura, ele tinha alcançado uma aceitação completa e absoluta da sua morte. Em vez do medo, a curiosidade tomou conta de si e perguntou-se o que aconteceria a seguir. Numa das mensagens, transmitida pelo médium Wesley Powell, partilhou o seguinte: Senti-me leve e livre, como se estivesse a flutuar. Tinha consciência do meu corpo, mas parecia etéreo em vez de sólido. Embora parecesse praticamente o mesmo por fora, já não sentia dor, nem precisava de comida ou bebida.
Assim senti a minha consciência expandir-se até que segredos incríveis sobre a vida após a morte me foram revelados. Decidi partilhar estas percepções com os vivos, alertá-los contra erros que poderiam tornar a sua vida após a morte difícil e cheia de sofrimento e dar esperança às pessoas boas de que o fim da sua viagem terrena não é definitivo e que serão recompensadas por seus atos nobres. No entanto, nem tudo correu bem com estas mensagens. A certa altura pararam subitamente. Mais tarde, descobri que os habitantes do além não gostaram do que eu estava a revelar sobre os segredos do além. As almas dos que partiram alertaram-me para não ser demasiado franco. Como médium não tinha poder para desobedecer, por isso obedeci. Não tive outra alternativa senão publicar apenas as mensagens que já tinha recebido. No entanto, alguns anos mais tarde, o soldado falecido reencontrou-se com Wesley Powell. A razão foi que no além encontrou o mesmo homem que o matou no campo de batalha. Surpreendentemente, este homem, antes de passar para o outro lado, leu o mesmo livro que continha a história do soldado caído e as informações que tinha transmitido do além. Leu enquanto estava deitado numa cama de hospital, morrendo de uma doença grave e incurável. A mensagem ajudou a aceitar o fim inevitável da sua existência. Jurou a si mesmo que, se o que tinha escrito fosse verdade e houvesse realmente uma vida após a morte, tentaria contactar a pessoa que a tinha enviado. Na altura, não sabia que um dos autores era o mesmo homem que tinha morto. No final de contas, tudo o que tinha lido revelou-se verdade, e ele cumpriu a sua promessa. Isso teve um efeito profundo no ex-soldado britânico, inspirando-o a contactar novamente a médium e a renovar a comunicação. Afinal, o que ele tinha partilhado era de um valor inestimável para aqueles que ainda estavam vivos. A incrível história do seu próprio assassino é uma prova convincente disso. Wesley Powell começou a receber novamente mensagens do além. Com elas aprendeu que as almas sobrecarregadas por qualquer pecado habitam aquilo a que se chama a Terra das Brumas, onde suportam terríveis tormentos e provações. Através do sofrimento passam por um processo de redenção, purificando-se de todo o mal que permitiram que preenchesse o seu ser. No entanto, ao longo dessa viagem, outras almas mais iluminadas assistem-nas, irradiando a sua luz de amor, iluminando o caminho das trevas para a redenção. Mesmo na mais profunda escuridão, é preciso ver para onde ir para regressar à verdadeira vida. O ex-soldado diz que também ajuda estas almas a alcançar a pureza espiritual. Pode-se dizer que esse é o seu objetivo agora. Trabalho. E quando se cansa, descansa na sua casinha, situada num lugar maravilhoso, rodeada por um belo jardim no além. Não é difícil criar um espaço assim, uma vez que tudo ali é moldado pela força de vontade. Quanto mais puros forem os pensamentos, ou seja, quanto mais brilhante for a alma, mais coisas e lugares incríveis pode trazer à vida. É interessante notar que Wesley Powell, ele próprio tinha plena consciência de quão invulgares poderiam parecer as mensagens que recebia. Ao contrário de outros médiuns que afirmavam comunicar com almas do além, ele disse: "Pode-se confiar nestas mensagens? Parece-me que não há provas definitivas nesta área. Infelizmente não posso provar a ninguém a autenticidade das mensagens do soldado morto. Nem sequer me consigo convencer totalmente disso. Mas acreditem, a minha comunicação com ele foi tão vívida que senti como se ele estivesse ali, no quarto ao lado. Uma admissão tão franca de um médium é verdadeiramente valiosa." No final de contas, Wesley Powell acreditava que seu principal objetivo não era tanto convencer alguém da existência da vida após a morte, mas sim despertar o interesse por esse reino da existência. As pessoas evitam-no constantemente, com medo de explorar as suas profundezas. Mas esse medo não leva a nada de bom, pois mais cedo ou mais tarde todos enfrentarão a morte. Os mais afetados serão aqueles que negaram completamente a possibilidade de vida para além do mundo físico. Não terão uma ideia clara do que fazer quando a sua alma deixar o corpo e, se começar uma nova jornada pode ser assustador, pois o fado da ignorância pode arrastar as almas para a vida após a morte, onde primeiro terão de enfrentar sua própria falta de conhecimento e arrogância antes de seguir em frente. Wesley Powell afirmou que, quando percebermos que existe uma outra existência para além da nossa vida física, uma nova era mais espiritual surgirá no nosso mundo. O medo da morte desaparecerá, indicando que as pessoas não mais negarão as suas vidas, nem se apressarão a abandonar o plano terreno. Em vez disso, assumirão uma maior responsabilidade pelas suas ações,
compreendendo as consequências que essas ações trarão nesta vida. Wesley Powell insistiu que o seu objetivo não é convencer ninguém da realidade da vida após a morte, mas sim encorajar a crença no propósito superior da existência terrena. Salientou que a vida é muito mais significativa do que normalmente percebemos e estende-se para além da dimensão física, chegando ao lugar para onde as nossas almas podem ir após a morte. Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo, independentemente de concordar ou não com a visão deste médium. Além disso, não se esqueça de gostar do vídeo e ativar o sininho para se manter atualizado com novos conteúdos interessantes. Muito obrigado por assistir, desejo a todos uma vida longa e muita bondade.